Olá, Alice. Olá, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui em Aracaju, né? 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Queria que nos comentasse um pouquinho da sua história e sua liderança junto ao Serviço Geológico do Brasil. Sim, meu nome é Alice Castilho, eu sou engenheira civil formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fiz o mestrado também. E eu entrei muito nova no Serviço Geológico do Brasil e trabalhei em Goiânia, trabalhei em Belo Horizonte. E em 2005, eu me desliguei do Serviço Geológico e fui para a área privada. E aí, na área privada, eu estive na consultoria, na área de mineração, passei pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, acompanhei aí, projetos na área de irrigação e, por fim, eu fui para a Copasa. E retornei para o Serviço Geológico da mesma maneira que eu entrei, através de concurso, e aí passei por Porto Alegre e depois me estabeleci novamente em Belo Horizonte. E desde 2000 eu tenho ocupado, então, a diretoria de hidrologia e gestão territorial dentro do Serviço Geológico Brasileiro. E o nosso desafio, eu sou a primeira engenheira hidróloga a ocupar essa diretoria. Até então, essa diretoria foi só ocupada por geólogos. E a nossa missão à frente dessa diretoria é justamente mostrar para a sociedade que o serviço geológico vai além da geologia e dos recursos minerais. Muito bem, muito obrigado. Inclusive, nesse momento e com toda essa trajetória que você comenta, como você vê essa evolução dos desafios que tínhamos 20, 30 anos atrás, com os novos desafios 20 ou 30 anos para frente? Como o Serviço Geológico do Brasil se prepara para essa nova agenda de transformação? Sim, nós atuamos na área de hidrologia, águas superficiais, águas subterrâneas, na parte de gestão territorial e na parte de prevenção de desastres. E na nossa história, a parte de recursos hídricos, nós fazemos o monitoramento hidrológico e de águas subterrâneas também no Brasil, e temos sistemas de informação e operamos sistemas de alerta de eventos críticos. Na parte de hidrologia e hidrogeologia, a gente atua desde a nossa criação, há 50 anos. E há cerca de 10 anos, a gente trabalha com mapeamento de áreas de risco. Então, o monitoramento, os dados hidrológicos, eles são a base do conhecimento hidrológico. E o que nós temos que evoluir, e temos evoluindo, acompanhando essa evolução dos tempos, são dos equipamentos de aquisição de dados e a própria transmissão de dados em tempo real, que a cada dia se torna mais comum, mais corriqueiro. Temos o desafio de operar a rede hidrológica nacional em todo o Brasil, né? Nós operamos 75% da rede hidrológica nacional. Então, obviamente, operar no Nordeste é muito diferente de operar na Amazônia, é muito diferente de operar na região Sul, como nós estamos vendo agora. Então, existe esse avanço dos equipamentos, avanço da transmissão das informações, mas também o próprio sensoriamento remoto para aquisição das informações. E você sabe que agora está sendo lançado o satélite SWOT, que, vamos dizer assim, é um satélite treinado para enxergar água, né? E com isso nós vamos ganhar muito
nessa possibilidade de monitoramento dos rios brasileiros, porque atualmente os satélites eles são utilizados para rios aí de centenas de metros de largura. E com o SWOT, a expectativa é que a gente passe a conseguir monitorar rios da ordem de dezenas de metros de largura. Então, esse é um dos desafios, vamos dizer assim, futuros. O outro desafio são as consequências das mudanças climáticas e o que a gente está verificando, a não estacionariedade das séries. Né? O que a gente aprendeu, né? A amostra representativa da população, e a gente sempre trabalhou com a hipótese do passado repetir o futuro. E agora? Como é que a gente incorpora essa não estacionariedade nos dimensionamentos das estruturas hidráulicas? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, agora, na cheia do Taquari, a gente teve 2 eventos, um por volta do dia 4 de setembro e outro agora, essa semana. Do simpósio. Todos esses 2 eventos, considerando a série anterior, eles tinham assim, recorrência de milhares de anos, né? E usados, inclusive, milhares de anos, e na bacia você tem usinas hidrelétricas que utilizaram as séries para o dimensionamento dos vertedores de segurança das barragens com cheias decamilenares. Então, como é que a gente vai abordar isso nos dimensionamentos daqui para frente, né? Então, como é que nós vamos conviver com essas mudanças e modificar a nossa forma de pensar ou de dimensionar as estruturas? Justamente agora de manhã estávamos numa mesa redonda tratando exatamente desse assunto, também com colegas da Agência Nacional de Águas e universidades, e justamente um dos focos da discussão se centrou na educação, ou seja, a forma, o formato que estamos, digamos assim, transmitindo, ensinando ou aprendendo esse momento de não estacionariedade, mas que também deve ser, digamos, trabalhado em sala de aula para que esse profissional se prepare para esse mercado, para essa situação de altas incertezas no dimensionamento, no monitoramento. Mas, por outro lado, também está a questão da infraestrutura, do financiamento. Como financiar, como planejar programas plurianuais, etc., sabendo que a futura infraestrutura que deverá ser construída ou mantida, operada, já existente, precisa de recursos públicos e, às vezes, até da iniciativa privada. Como é que você vê esse cenário para os próximos 10, 20, 30 anos, o Serviço Geológico do Brasil, dentro dessa perspectiva de não estacionariedade, com uma visão de financiamento, digamos assim, se adaptando a essas necessidades que virão para uma manutenção de umas redes talvez mais extensas, em solo, em campo, complementadas com a parte de sensoriamento remoto, mas com um Brasil que, nós sabemos, tem áreas de risco que precisam ter um monitoramento contínuo ou até melhorado ao que já existe. Por exemplo, tínhamos até recentemente mais de 40 mil áreas mapeadas de risco, risco para a população, deslizamento, enxurradas, inundações. A maioria delas está em monitoramento, mas há uma informação de que provavelmente essas áreas são maiores ainda, teremos mais demanda por maior investimento, maior infraestrutura. Como é que você vê essa atuação do Serviço Geológico do Brasil, então, para os próximos 10, 20 anos? Veja bem, eu acho que tem vários conceitos aí, né? E várias perspectivas, e aí vamos separar para ficar mais fácil, né? Na parte do monitoramento hidrológico em si, a gente monitora a rede hidrológica nacional com recursos que vêm da Agência Nacional de Águas. Isso. Pronto.
E a Agência Nacional de Águas, e inclusive em parceria com o Serviço Geológico brasileiro e o Serviço Geológico americano, desenhou então uma rede de referência. E essa rede de referência, de monitoramento de referência, em termos de áreas de drenagem, não está previsto assim. Ela tem objetivos que ela atende a esses objetivos, e esses objetivos, o primeiro é a avaliação da disponibilidade hídrica, então conhecer esse patrimônio, e aí depois você tem alguns zooms específicos, né, que são estações em fronteiras ou entre países ou entre estados para entrega. Você tem estações que são voltadas para a qualidade das águas, então são pontos específicos, ou a montante de grandes cidades, ou a jusante de algum determinado uso que possa comprometer a qualidade da água. Você tem sistemas de alerta em algumas estações que atendem a sistemas de alerta. Você tem alguns específicos aí para a própria fiscalização, mas assim, de um modo geral, essa rede nacional de referência que foi desenhada, e é o nosso objetivo futuro, a nossa meta é alcançar, é chegar nessa rede, ela não tem assim muitas estações previstas para a área de drenagem com centenas de quilômetros quadrados. Na verdade, é um desenho em termos de área monitorada similar à que está hoje em dia, milhares de quilômetros quadrados, a não ser algumas exceções. Então, há necessidade da complementação dessa rede com redes setoriais. E aí, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, o INEMET com a rede climatológica deles, que é mais antiga do que a própria rede hidrológica nacional. Ponto. Que é muito bem monitorada, tem uma qualidade ótima e uma extensão muito grande. Agora, você tem, por exemplo, a rede do CEMADEM, que já é uma rede mais recente, mais curta e toda telemetrizada, mas que requer manutenção, etc, etc. Você tem, por exemplo, a rede do setor elétrico, que hoje em dia, ela está voltada para os empreendimentos existentes. Então, você tem a monitoramento montante e a monitoramento jusante do empreendimento, da responsabilidade do empreendedor. Mas, por exemplo, nós participamos do Plano Nacional de Mineração 2050, o ano passado, e foram promovidas oficinas com os stakeholders. Então, uma das demandas surgidas lá como lacuna do conhecimento, por exemplo, foi uma rede setorial voltada para a mineração, porque as estruturas construídas na área de mineração e as captações, elas estão instaladas aí em áreas de drenagem de dezenas, centenas de quilômetros quadrados. Ou seja, a gente tem que nivelar as expectativas que essa rede hidrológica nacional não vá atender a esses usos para áreas de drenagem muito pequenas. Então, seriam redes setoriais. Então, assim que eu vejo essa complementação do monitoramento. Mas é muito importante uma manutenção adequada, não é só a instalação. E uma coisa que me preocupa muito, e também surgiu do próprio Plano Nacional de Mineração, mas isso você pode extrapolar para outros setores também, é um descaso com o próprio monitoramento em si, já que o negócio do empreendedor não é o monitoramento. O negócio do empreendedor, por exemplo, é a exploração mineral, ou o negócio do empreendedor, apesar do insumo ser água, mas é a coleta e a distribuição de água. Aí eu estou falando do setor do saneamento. Então, assim, você tem uma rede, pontos de monitoramento no Brasil, de vários setores que já existem,
mas a manutenção não é adequada. Então, eu acho que a gente ter essa manutenção adequada, ela é muito importante, e sensibilizar esses setores da necessidade, primeiro do monitoramento e depois de fazer essa manutenção de uma forma adequada, isso é fundamental. Com certeza, inclusive traçando esse riquíssimo paralelo que você comenta, histórico para o futuro, planos setoriais, a complementação, vem uma reflexão de que num país de dimensões continentais como o Brasil, onde ainda temos desafios como desigualdade, a questão de saneamento, vem a calhar, digamos assim, a questão da manutenção dos sistemas de monitoramento, mantendo uma qualidade que traga segurança para os usuários, para os empreendedores, para a população. Digamos assim, da sua fala, se extrai de que é vital para um país do tamanho do Brasil, com as aspirações do Brasil, tanto internas como no cenário internacional, levar a sério todo esse sistema, toda essa rede, todo esse know-how, todas essas parcerias, né, que você também coloca, como elementos estratégicos para uma política de Estado de médio e longo prazo. Então, eu vejo assim, a sua fala muito rica e também com muita esperança, porque quem ouve o seu comentário com sua experiência, acredito eu, está com muita vontade de se colocar como participante, contribuidor, colaborador desse sistema, dessa política. Então, eu gostaria, assim, a modo de ir fechando, se você tivesse algumas palavras para a Câmara, para atores, empreendedores, as novas gerações que estão chegando, quais seriam as suas mensagens finais para essa entrevista muito rica? Certo. Olha, a primeira coisa é isso que eu acabei de tratar com você. É necessário que a gente leve a sério o monitoramento, a manutenção e a criação de repositório de dados, desses dados de monitoramento que estão aí espalhados pelo Brasil. Eu tenho muita esperança que nós vamos virar a chave na questão do saneamento também. Eu acho que isso não é uma opinião só minha, né? Nós já estamos muito defasados quanto à questão do saneamento no Brasil, né? Nós andamos pelo interior aí, a gente enxerga nas sarjetas aquela água suspeita correndo na rua e às vezes não é necessário nem ir ao interior, mas se afastar um pouco das capitais, um pouco das capitais litorâneas, um pouco aí do mar, a gente também verifica a mesma situação. Então, eu tenho muita esperança nesse sentido que a gente vai conseguir virar a chave num futuro breve em relação ao saneamento, porque nós estamos, vamos dizer assim, desperdiçando o bem mais rico que a gente tem, a água, e nós somos muito ricos em água no Brasil. Com certeza. Alice, muitíssimo obrigado. Foi riquíssimo essas palavras, sobretudo esse fechamento, e temos um desafio, em breve sentarmos novamente e vermos como que todas essas palavras de esperança vão para frente e colocam mais atores, mais participantes para construir essa sociedade mais justa, mais sustentável e mais resiliente. Muito obrigado. Sim, muito obrigada.